Quer conhecer o Liu Yuning real? O caótico, sarcástico, íntimo e humano? O que constrói um clima de mesa de cartas às 23 horas e leva seus fãs a rirem antes de pensar. Na tarde do dia 26 de janeiro, Liu Yuning estava em estado puro de charme e adrenalina naquilo que ele mesmo chama, com toda a naturalidade do mundo, de live de negócios. Negócios sim, mas também caos controlado. Até a Daime apareceu. Ele brincou, dançou de um jeito deliberadamente estranho, o tipo de dança que não pede aplausos, pede compreensão. E riu tanto que nem o apresentador conseguiu manter a postura profissional. Houve um momento em que rir virou parte oficial do roteiro. Em algum ponto, alguém decidiu que era uma ótima ideia testar a flexibilidade de um homem com 1,90 m de altura. E Liu Yuning, sem pestanejar, aceitou o desafio. Porque, claro, por que não? Quando perguntaram o que ele pensava sobre ganhar ou perder nesses jogos improváveis, ele respondeu com uma seriedade quase filosófica. Em qualquer jogo, o importante é vencer com honra e perder com dignidade. Minutos depois, estava ali, praticamente desafiando a anatomia humana, provando que a dignidade sobrevive até em um espacate inesperado. A live de negócios terminou. Fim de expediente, teoricamente. Mas ao chegar em casa, quase 10 horas da noite, em plena segunda-feira, Liu Yuning aparentemente concluiu que ainda não tinha rido o suficiente. Nem cantado, nem conversado. Então fez o que qualquer pessoa sensata faria nessa situação. Abriu outra live, de casa, porque claramente o dia ainda não tinha acabado. A live já começou do jeito que só Liu Yuning sabe começar, brincando. Entrou, saiu, voltou. E então explicou que tinha se atrapalhado ao escolher o formato do vídeo. Pediu desculpas com a maior naturalidade do mundo e disse, muito sério, porém rindo, que ainda era iniciante em transmissões ao vivo. Todas as palavras vinham acompanhadas de risadas, daquelas que ele usa para rir de si mesmo antes que qualquer outra pessoa tente. A live inteira seguiu nesse tom. Brincadeiras, danças improvisadas, sarcasmo afiado. Dessa vez, a proposta aqui é justamente essa. Mostrar a live com todo o amor que Liu Yuning entrega, usando inclusive as palavras que ele mesmo escolhe para que vocês conheçam quem é o verdadeiro Liu Yuning. Sarcástico, brincalhão e falando com os fãs como se todos estivessem sentados na sala da casa dele, jogando cartas, batendo na mesa e falando alto. Ele ainda estava com a maquiagem da live de negócios quando alguém no chat comentou que ele parecia um fantasma. Perguntaram se ele tinha bebido mingau de arroz para estar tão branco assim. Ele se fingiu de ofendido imediatamente. Disse que aquela pessoa não era fã de verdade, porque se fosse teria assistido a live da JD. Explicou com toda a convicção possível que lá ele tinha bebido uma tigela inteira de mingau e que era exatamente por isso que estava com aquela aparência. Pediu para que todos apoiassem suas lives, para que elas fossem populares e animadas, para ele principalmente. Enquanto falava, balançava as pernas sem parar. Alguém perguntou se as pernas dele doíam. A resposta veio instantânea. O quê? Por que minhas pernas doeriam? Você acha que eu sou velho e tenho artrite degenerativa ou algo assim? Ou está preocupada que eu tenha estirado um músculo quando fiz o espacate mais cedo? Não, estou bem. Ele realmente não tinha percebido que as pernas estavam tremendo. Quando alguém no chat explicou que era porque elas não paravam de sacudir, ele respondeu que as pernas apenas acompanhavam o ritmo dos pensamentos. Esse é Liu Yuning nas lives. Sempre com respostas assim. Sempre rindo até engasgar. Sempre discutindo como se estivessem em uma roda de amigos, jogando cartas, todo mundo falando alto ao mesmo tempo. Em meio à conversa, contou que vendeu todos os livros quando terminou o ensino médio e foi para uma lan house. Quando alguém reclamou que a música estava muito alta, ele respondeu que era para estar alta mesmo, que era para penetrar a pessoa. Perguntou se ela nunca tinha ido a um bar ou a uma balada de madrugada. Disse que, quando trabalhava em bar, saía de lá sem conseguir ouvir nada. Insistiu que a música não estava alta. Mas, por fim, resolveu baixar o volume. Imediatamente, outra pessoa reclamou que agora estava muito baixo. A resposta foi simples, que tentasse tirar a cera do ouvido. As lives de Liu Yuning, desde a primeira, sempre tiveram esse tom, esse jeito de falar, essa intimidade. Nada disso é novidade. Ele comentou que ainda tem mais 2 apresentações, em Hangzhou e Nanjing. Depois fará uma pausa e não sabe quando haverá outro show. Disse que prefere não saber com muita antecedência, porque fica ansioso. Ele sempre repete isso em suas lives. Saber demais sobre o futuro pode fazê-lo negligenciar o que precisa ser feito agora.
Para não ficar ansioso, decidiu que iria tirar um dia para cuidar da pele e ficar bonito para gravar um vídeo de uma marca. Quando alguém perguntou se ele tinha conseguido outro patrocínio, ele respondeu que a pessoa estava sendo intrometida. Pode uma coisa dessas? Mas acabou explicando que eram apenas sessões de fotos e filmagens, já que o Ano Novo Lunar estava chegando. Sarcasticamente, perguntou se achavam que ele merecia novos contratos com marcas, e respondeu sozinho que não merecia. Quando começaram as perguntas sobre novas temporadas de dramas e shows de variedades, ele disse que não sabia e que não era fofoqueiro de ocasião. Alguém comentou que ele seria quando completasse 60 anos. Ele olhou direto para a câmera, como se estivesse encarando a pessoa, e perguntou se, depois de uma carreira inteira de trabalho duro, era isso que lhe restaria, ser um fofoqueiro de ocasião. Fingiu estar devastado. E claro, riu muito. A conversa acabou chegando no tema do cyberbullying que ele sofreu recentemente. As pessoas no chat queriam que ele saísse derrubando celulares, desse socos em paparazzi, colocasse o próprio celular na cara deles e expusesse essas pessoas online. Ele se recusou. Disse que, se fizesse isso, se tornaria exatamente o tipo de pessoa que mais odeia, que seria preso e ainda teria que pagar pelos celulares quebrados. Falou que não se importava com pessoas filmando na porta do hotel. Isso faz parte do trabalho, mas que é falta de educação ficar na frente dele, impedindo sua passagem. Desabafou. Ser uma celebridade não é lá essas coisas. Se eu falar qualquer coisa um pouco fora de contexto, vou me dar mal. Eu realmente não deveria falar tanto. Vou falar menos daqui pra frente. Ele sempre diz isso. E nunca cumpre. Porque não está falando com estranhos, mas com amigos, em casa, jogando cartas. Disse que, a partir de agora, iria se ater a falar sobre nossos próprios assuntos, e não sobre a indústria. Depois do desabafo, os fãs tentaram puxar o clima de volta para a brincadeira. Chamaram sua camisa de zebra, de QR Code, mas ele ainda estava um pouco chateado. Disse que nunca dá atenção a nada que não esteja relacionado à própria vida, que não se importa com o que não lhe diz respeito, que não precisa ser sorridente o tempo todo em palcos onde é apenas convidado. Nos próprios shows, dará quantos sorrisos quiserem, em outros não. Disse que a única coisa que realmente o irrita é falta de respeito. Detesta falar com um monte de celulares na cara. Pode me filmar, mas depois não me cumprimente com o celular. E completou. Se alguém quiser filmar e cumprimentar e ele não retribuir, não reclame dizendo que ele é temperamental. O desabafo acabou. E, como sempre, ele voltou para as brincadeiras. Em determinado momento, ele leu uma pergunta no chat que o deixou visivelmente indignado. Você pode dizer para o meu filho ir estudar para a prova? A resposta veio imediata. Disse que a pessoa deveria fazer como alguns pais fazem. Levá-lo aos meus shows se ele tirar boas notas. Aproveitou para lembrar, como já fez em outras lives, que precisava parar de convidar pessoas para seus shows, porque simplesmente não há ingressos suficientes. Prioridades. Depois entrou no modo didático sarcástico. Falou que todo mundo deveria comentar nas lives, nem que fosse um simples hahaha. Explicou que quando a live termina, o número de comentários é o que mostra a popularidade. E então veio a lógica impecável. Quando uma marca vier checar minha popularidade e vir tantos comentários, vai me contratar como embaixador. E você que comentou será acionista porque me ajudou a conseguir um emprego. Fez uma pausa mínima. E completou que não pagaria parte dos lucros. Deu um joinha para a câmera e ainda sugeriu que todos colocassem no currículo que trabalharam na Lean Corp, como digitadores. Risos, muitos risos. Já passava das 11 da noite e não havia nenhum sinal de cansaço. Então veio a pergunta polêmica. Ninga, quero te ver atuando em um drama com 2 protagonistas masculinos. Liu Yuning levantou a mão imediatamente e respondeu rápido demais para qualquer edição de cortes. Que tipo de drama com 2 protagonistas masculinos? É o tipo que estou pensando? Fez uma pausa curta, e então foi firme em letras maiúsculas emocionais. Eu não quero! Eu nunca disse que queria! Não espalhem isso! O chat obviamente não parou. Começaram a dizer que ele deveria ir para o cinema, que deveria fazer comédia, stand-up comedy, cinema mudo, acrobacias. Ele respondeu que até poderia engolir espadas e cuspir fogo, mas só faria uma vez na vida, porque iria desviver. Sugeriram então que ele fizesse lives vendendo miçangas. Foi aí que ele parou tudo. Começou a falar mais alto, batendo verbalmente na mesa imaginária. Vocês querem que eu mude de carreira? Eu trabalhei tanto para ser cantor e ator e vocês querem que eu faça tudo menos isso? O que vocês têm contra mim? O chat, rápido como sempre, já tinha mudado de assunto. Perguntaram se ele estava maquiado, se passou pó, base. A resposta veio seca. Eu sou um homem másculo, ok?
Alguém respondeu: Sim, você é um tigre Dongbei puro, não um cachorrinho fofo. Ele então explicou, com toda a paciência filosófica que a madrugada permite, que uma celebridade precisa ter vários sabores. Como um prato que não leva só sal, mas também vinagre, molho de soja, pimenta, pasta de feijão. Alguém no chat concluiu: Entendi, então você está fedendo. E esse é exatamente o tom das lives de Liu Yuning. Logo começaram a surgir fãs dizendo suas idades, 50, 76, todas se declarando fãs. Ele respondeu que 76 anos não era nada, que amar era normal. Então alguém escreveu que tinha 817 anos. Sem hesitar, Liu Yuning anunciou: Gente, temos um monstro na live! Com Liu Yuning, qualquer assunto, absolutamente qualquer um, termina em risadas. Depois das idades, surgiram as profissões. Médicos, enfermeiros, advogados. Para os advogados, Liu Yuning foi direto e extremamente pragmático. Se vocês virem alguém online espalhando boatos sobre mim, podem iniciar um processo judicial. Se ganharem o processo, eu reembolso vocês e ainda pago. Se perderem, esqueçam. Continuem trabalhando duro. Profissional até no delírio. Então apareceu uma profissão que mudou completamente o rumo da live. Sou caçador de esterco. Liu Yuning gritou: Finalmente! Disse que contava essa história há anos, esperando que um dia o personagem principal aparecesse. Que a história clássica sempre foi: se você não estudar, vai acabar catando esterco. E fez questão de esclarecer, antes que alguém surtasse, que não estava menosprezando a profissão. Apenas explicando que, dependendo do nível, a pessoa poderia acabar catando muitas fezes. Sim, ele usou a palavra cocô, mais de uma vez. Liu Yuning é assim, extremamente íntimo com os fãs nas transmissões ao vivo. Íntimo a um ponto que ninguém pediu, mas todo mundo aceita. Para completar o caos, surgiu alguém dizendo ser médico, e que trabalhava justamente mexendo com fezes. Liu Yuning ficou parado por um segundo, e então soltou: Então quer dizer que, se não estudar direito, você vira catador de fezes. Mas, se estudar, entra na faculdade de medicina, e mesmo assim continua mexendo com isso? Nesse momento, vale esclarecer. Liu Yuning falou cocô, mas nós, por elegância editorial e respeito ao leitor, vamos tentar não repetir a palavra indefinidamente. Difícil, mas tentaremos. Visivelmente assombrado pela própria linha de raciocínio, ele concluiu que era melhor não falar mais sobre fezes. Mas acrescentou algo fundamental: se algum dia precisasse fazer exames, garantiria que o médico não fosse seu fã. Não vou deixar meus fãs manusearem minhas amostras. A preocupação era real, o desespero genuíno, as risadas inevitáveis. Como já vimos, o chat é extremamente dinâmico. As perguntas mudam de assunto em segundos. Perguntaram se ele se acha bonito. Liu Yuning respondeu que nunca tinha pensado nisso antes, o que é curioso, considerando que ele já falou sobre isso inúmeras vezes. Mas Liu Yuning não perde uma chance. Ele brinca com absolutamente tudo. Vale lembrar, já era quase meia-noite de uma segunda-feira, depois de um dia inteiro trabalhando na JD. Nesse momento, os sinais de cansaço começaram a aparecer. A voz foi ficando mais macia. Ele abaixou as mangas da camisa. Adrenalina em queda, temperatura sentida. Alongou o pescoço. Era aquele cansaço típico de quem não quer encerrar, mas o corpo começa a negociar. Com toda a certeza, depois da live, ele deitou e apagou imediatamente. Ele comentou que já conheceu pessoas que o acham bonito, mas que na internet também o chamam de feio. Então alguém escreveu: Você não é super bonito, mas tem um charme único. A resposta veio no ponto exato do sarcasmo. Você sabe que pode simplesmente omitir a primeira metade da sua frase, certo? Um estudante apareceu no chat dizendo que tinha tirado 4 em matemática. E Liu Yuning, sem piedade imediata, comentou: Então, claramente, temos muitos estudantes no fandom, não é? Eles podem crescer e acabar catando cocô com 4 em matemática. Eles nem vão conseguir contar quantas vezes catam cocô. Segundos depois, ele parou. E pediu desculpas. Disse que tinha sido muito maldoso. Que aquela foi sua personalidade malvada. O lado que gosta de zombar dos outros, que foi realmente desagradável. E então completou, com a expressão mais arrependida que conseguiu encontrar. Quer dizer, talvez, se você tirou 4 em matemática, possa começar a pensar em trabalhar pelo nosso meio ambiente e pela limpeza no futuro. O chat riu. Ele riu. E o assunto seguiu. Mais uma vez perguntaram quando About Love iria ao ar. Ele respondeu novamente que não sabia. Que filmou por apenas um mês, que são 24 episódios e que ele aparece em cerca de 100 cenas. Pediu para mantermos as expectativas baixas, não porque o drama não seja bom, mas para que possamos ser surpreendidos positivamente.
Disse também que definitivamente não faria dramas românticos com ídolos, que gosta de assistir, mas não de atuar. Que também não faria Shang-Chi porque não tem essa vibe de fadas e imortais. Quando alguém lembrou que About Love é um romance moderno, ele explicou: sim, mas naquele caso, quis trabalhar com o diretor Yang Lei. Disse que seu papel não tem tanto destaque, mas que queria aprender com esse diretor. Comentou ainda que fez Be Your Own Light porque o personagem é muito parecido com ele. Um cara engraçado chefe que faz lives. As pessoas estão perguntando se eu vou participar de Junction da Tong por causa dos rumores. Não vou, não sou eu. Eu não sou quem vai atuar nesse drama. Mas quem sabe, talvez eu cante a host, então ainda posso ter algum trabalho relacionado a essa produção. Em determinado momento, ele olhou para o relógio e anunciou com a maior naturalidade do mundo: é meia-noite, feliz ano novo a todos! Para Liu Yuning, meia-noite é ano novo. Não importa o mês, o dia ou o calendário. Virou o dia, virou o ano. Sempre foi assim nas lives dele. Em seguida, encerrou com calma. Disse que estaria bem ocupado nos próximos dias, agradeceu a todos que ficaram até aquele horário improvável, desejou uma boa noite e desligou. Sem drama, sem discurso longo, sem tentativa de prolongar o momento. E foi isso. Uma live leve, caótica, engraçada, às vezes reflexiva, às vezes completamente absurda. Exatamente como Liu Yuning costuma ser quando está em casa, falando com quem ele trata como gente próxima. Foi simplesmente uma delícia de live. E foi depois dessa live, depois das risadas, das provocações, das conversas sobre estudo, profissões e escolhas, que Liu Yuning publicou uma música. Uma música que não surge do nada. Ela nasce exatamente dessa conversa. No próximo vídeo, vamos falar apenas dessa música. Por que ele a escreveu? Por que ele usou aquela provocação? E por que entender a live é essencial para entender a canção? E para quem quer ir além do riso e entender o sentido por trás dele, o caminho continua no King Yuning, onde uma live não termina quando a câmera desliga.